a paz de Jesus esteja com todos nós, permaneça em nossos corações para que possamos refletir sobre o seu Evangelho de amor. No Evangelho de hoje, nos foi passado o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, Allan Kardec, ele dividiu esse capítulo em 11 itens. Desses 11 itens, até pelo tempo, impossível nós aqui discorrermos sobre todos, nós vamos ficar nos 3 primeiros. Então está ali, conhece-se a árvore pelos frutos, que são as máximas divulgadas nos evangelhos dos apóstolos Lucas, Mateus e Marcos. Então é importante nós sabermos, até para o estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo ele não é outro tipo de evangelho, que é diferente dos evangelhos que estão dentro da Bíblia, na parte do Novo Testamento, como nós conhecemos. Então, o que acontece é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém o que está no Novo Testamento. Só que o Novo Testamento, ele retrata a vida de Jesus numa ordem cronológica, ou seja, do nascimento de Jesus até a sua morte. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata os ensinamentos de Jesus, mas separado por assunto. Daí a única diferença, é a localização que se dá dessa questão dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento e quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando começamos a falar do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, nós vamos encontrar ali naquele capítulo algumas passagens relativas ao Novo Testamento que estão, de acordo com o assunto, localizados no capítulo 21. Então, estão no Novo Testamento e também aí no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós seguimos como fonte a Bíblia de Jerusalém, que nos pautou para esse estudo. Jesus quem disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. E está aqui, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Cardos é aquela planta de folhas espinhosas que alguns entendem que é uma praga na lavoura. Então você não vai colher figos de cardos, ou seja, de planta que dá aí espinhos. Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que o reconhecereis. Então essas são as palavras de Jesus. E o sentido moral do conhece-se a árvore pelo fruto, está a entender que nós somos a árvore. E os frutos são os nossos atos, a nossa conduta, os nossos pensamentos, que neles se encontram as nossas virtudes, os nossos vícios, as nossas imperfeições, enfim. Todos nós produzimos frutos bons ou frutos maus, porque bons frutos são extraídos do homem que tem guardado no coração o bom tesouro. Da mesma forma que maus frutos são extraídos do homem que tem no coração o mau tesouro. Então o homem, ele tem condições de optar pelo bem e pelo mal no seu agir, no seu proceder, na sua vida diária. Às vezes você age de forma errada, sabe que está errado, mas foi uma opção sua. Depois você vai arcar com as consequências, Porque nós temos o nosso livre-arbítrio diante dessas situações e várias situações da vida que todos nós, ou uma grande maioria de espíritos encarnados no planeta Terra, e aqui se repete várias vezes que é um mundo de provas e expiações, embora esteja já num período de transição, mas ainda é um mundo
onde o mal predomina. Então, nós temos situações da família, alguém que é complicado, ou que apresenta um familiar que é mais difícil que o outro, endurecido, orgulhoso. Nós mesmos podemos ser esse familiar difícil. Nós temos, ou não temos, ou temos alguém próximo, uma limitação física, uma doença grave que nos pega de surpresa, uma dificuldade financeira, uma situação problemática, aquela saudade dos entes queridos que partiram e hoje habitam o mundo espiritual. Então, todas as nossas dificuldades, elas são mais ou menos parecidas. Se diferenciam porque cada um tem um endereço, tem mapeamento, tem um currículo diferente e tem a sua própria reparação, a sua própria lição a ser tirada aqui no nosso planeta. Então, assim, diante dessas dificuldades, que tipo de árvores que nós somos? Né? Quais são os frutos que nós estamos aí produzindo diante dessas e de tantas outras dificuldades que a vida vai nos apresentando? E como nós somos também, quais são os frutos que nós produzimos quando a vida nos surpreende com algo desagradável? Então, Jesus nos deixou os seus ensinamentos, como manual de conduta, as suas lições de amor, em que devemos tentar, pelo menos, adotar essas regras de conduta no nosso dia a dia, como roteiro da nossa vida. E não só para o tratamento com os outros, mas para o tratamento conosco mesmo. Porque nós também merecemos esse tratamento das lições de Jesus, porque somos necessitados. Então cabe aqui nós lembrarmos algumas frases de Jesus que se adequam a essa lição. Nos dias de calma, é difícil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Então, no capítulo 21, estamos tratando de haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós devemos, dentre as instruções dos Espíritos, lembrar que cada criatura, cada um de nós, trazemos na fronte, mas sobretudo nos nossos atos, a marca da nossa conduta, da nossa grandeza, da nossa decadência moral. Então, quando falamos em falsos profetas, nós já imaginamos o lá fora, como que estão aqueles chefes de alguns grupos religiosos que ludibriam a fé de determinado grupo. Mas, com base nesses ensinamentos, nós vamos perceber que tanto eles quanto nós também temos aflições. Porque Jesus disse, na vida tereis aflições. E, diante das agruras da vida, reconhece-se o verdadeiro profeta pelos seus atos, pelas suas obras, pela forma como ele procede no seu dia a dia, sem fazer alarde, sem fazer publicidade, sem querer ser notado, porque somos vaidosos. A vaidade, o orgulho é algo que nos consome. Então, fazer algo que seja muito silencioso, talvez nos incomode. Então, não é fácil seguir os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos a dificuldade que é. Pelo contrário, é difícil. E Jesus também disse que não seria fácil quando ele colocou que cada um com a sua cruz. Ou seja, cada um com seus problemas, com as suas imperfeições, com as suas lutas diárias, com as suas dificuldades. Por isso ele também disse, orai e vigiai, para que a boca fale do tesouro guardado no coração. E cabendo a nós preservar que tipo de coisas que estamos guardando no nosso coração e que tipo de árvores nós somos e que tipo de frutos essa árvore aí irá dar. Então, nesse sentido, os falsos profetas da lição não são somente esses que ludibriam, que enganam um grupo religioso, apresentando-se aí como reformadores, como Messias, não é? Tem aquele que fala que é Jesus e meu pai, quer dizer, virou até piada, mas apresentando-se aí como enviados de Deus, explorando a credulidade, achando cômodo viver às custas dos outros,
explorando a fé, a ignorância. Então os falsos profetas não são somente esses, né? Os falsos profetas, eles existem também em um número muito maior entre os espíritos orgulhosos, sejam eles encarnados ou na erraticidade, desencarnados. Então aqueles que semeiam a desunião, aparentam falso amor e caridade, mentem para se favorecerem, e mentem não é só dentro da casa espírita, ou seja, de qualquer grupo religioso, mentem aleatoriamente na vida, enfim, faz disso um modo de agir. Então, esquecendo-se, nós não podemos esquecer que, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas ocultas, que os nossos olhos carnais não veem, eles vão se aproximar da gente de acordo com a nossa permissão, ou seja, com os nossos atos, pensamentos e palavras, que por afinidade, eles vão se agrupando ao nosso redor. Então, na época de Jesus, os profetas, eles não eram somente os adivinhos do futuro, os feiticeiros, como alguns chamavam, né, no sentido pejorativo. Eles eram também analistas do presente, interpretavam aí a vontade dos deuses. Eles eram homens que, entre os hebreus, eles prediziam o futuro por inspiração divina. Então eles pregavam as leis divinas, orientavam, davam orientação espiritual ali ao povo, e muitos renunciavam os prazeres da vida carnal, adaptando essa expressão, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós podemos entender como profeta todos aqueles que procuram conhecer e viver os ensinos de Jesus, e que nos seus atos do dia a dia recebem influência da vida espiritual. Então, todos nós, nesse sentido, recebemos influência da vida espiritual, boa ou má. Então, Jesus nos ensinou a identificar o verdadeiro profeta por aquilo que ele fala, por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele produz, né? Não pelo que ele aparenta ser, mas nem o que ele pretende demonstrar, mas pelo que ele faz, pelo que ele realiza, como ele procede no seu dia a dia. Então não é fácil, porque hoje nós vamos perceber que o profeta não está somente para lá, o profeta está aqui, nesse sentido de que somos influenciados e muitas vezes somos os únicos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita dentro de um lar. E ali, diante da dificuldade que nos é acometida, você vai esclarecendo, né? Vai tentando amenizar a sua dor de ver o endurecimento do outro, mas também vai tentando mostrar esse Jesus tão misericordioso que já faz parte da nossa vida. Então, assim, os falsos profetas também somos todos nós, né, que pregamos uma moral e praticamos outra, por conveniência nossa. Então, nós vamos praticar algo que não é realmente a essência do Evangelho de Jesus. Então, essa questão de ser verdadeiros profetas, ela começa dentro do nosso lar, com os nossos familiares, naquele tratamento diário, que muitas vezes é tão difícil. Dessa forma, nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo disse assim: sim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E no livro Jesus no Lar, Lúcio por Chico Xavier, nós vamos encontrar Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, como vem aqui relatado no Novo Testamento, e que Jesus, ouvindo os comentários dos que ali se encontravam, Sara participando desse evangelho que ali se estava, pergunta, solta na reunião assim, que ela reconhecia a sublimidade do reino de Deus, da boa nova, mas que ela tinha dificuldade de iniciar nessa vida. Então, como me iniciar nessa vida? E aqui vale a pergunta, como vamos produzir bons frutos, sendo uma árvore tão ainda sem saber como que se é, E aí ela foi comentando que ela tem ouvido ao redor dos lagos, por onde
Jesus vai passando, que a Boa Nova ensina, acima de tudo, o amor, o perdão, a compreensão, a tolerância, e que ela queria ser fiel, mas que ela não conseguia, porque ela não entendia aquela questão de renunciar ao seu próprio interesse e dar a outrem, fazer a outro o que quer para si, enfim, né? Ela era muito possessiva e ela não aceitava dividir aquilo que ela entendia que era propriedade dela. Aí Simão Pedro, né, entra no meio da conversa e diz, né, é indispensável para se iniciar na Boa Nova um pouco de boa vontade. Aí Jesus, ouvindo o diálogo entre os dois, intervém na conversa e fala: Sara, qual que é o serviço fundamental da sua casa? Aqui Sara fala assim: olha, é a criação de cabras. E Jesus responde, ou pergunta: e como você faz para manter esse meio de comércio dessas cabras? Olha, eu pego uma vasilha sempre limpa para pôr o leite, porque a vasilha limpa, o leite não azeda. E aí Jesus, né, ela continua explicando, ela lavava, enfim, o procedimento ali de como ela agia em relação ao leite para não azedar. E aí Jesus ele responde: assim é a revelação celeste em nosso coração. Então nós somos ainda uma vasilha suja. Essa vasilha no sentido das nossas ações, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em adquirir conhecimento, e aí nós vamos deixando conhecimento de um lado e a prática do outro. E a sujeira na nossa vasilha, ou seja, no nosso dia a dia, ela vai se acumulando, né? E esquecemos que assim como a gota d'água, quando ela está em cima de um diamante, ela é brilhosa. A mesma gota d'água, quando está numa rua com poeira, ela é uma gota lamacenta. Então daí a necessidade dessa revelação dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia e no nosso coração. Então, seguindo essa Bíblia de Jerusalém, os falsos profetas são esses doutores aí da mentira, que seduzem o povo com falsas aparências, né, de piedade, enquanto no mínimo estão buscando ali fins interesseiros. E no Livro dos Espíritos, na questão 673, nós vamos encontrar ali no meio da resposta assim: o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Então voltamos, que tipo de frutos nós estamos produzindo? Porque todos nós, enquanto árvores, nós vamos produzir frutos. Então, conforme fala o capítulo 21, o homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, mas também tira más coisas do seu coração. Porque ainda, de acordo com a nossa condição moral, nós somos assim muito alto e baixo. Não temos muito tempo de constância em relação à bondade. Somos mais acostumados à maldade, pelo próprio histórico das nossas reencarnações, do que a bondade. Então a bondade exige de nós um esforço maior, né? No período em que Jesus passava pela terra, e aí ele fazia as suas pregações de lugar em lugar, sempre seguido pela multidão, nós vamos encontrar na cidade de Betânia uma moça de 14 anos chamada Raquel. Então Raquel, ela conheceu um rapaz que tinha 17 anos, filho de um alto comerciante ali da região de Jerusalém, e esse moço, pela beleza da Raquel, também tentava cerceá-la, né, vamos dizer assim, conquistá-la. E ele era um rapaz que ele não tinha compromisso com a vida. Ele tinha compromisso com o dinheiro do seu pai, com o seu prestígio, com a sua juventude, mas ele não tinha compromisso com a verdade. E um certo dia, ele convida Raquel para que eles pudessem ir para Jerusalém, né? A grande cidade de Jerusalém, ali da região. Até hoje, o templo das 3 religiões monoteístas. Vamos lá encontrar as guerras que existem e perduram até hoje, por causa da disputa dos templos sagrados, né? O cristianismo com Jesus, o islamismo com Maomé e o judaísmo com Moisés. Então vamos encontrar Raquel querendo ir para Jerusalém junto com esse rapaz. E aí ela pensou: olha, eu tenho um tio lá, vou pedir para o meu pai para ver se ele deixa, né? Eu era um
regime patriarcal, era só o pai que mandava, principalmente nas filhas. Então nós vamos ver se meu pai deixa eu passar uns dias, meses, sei lá, um tempo em Jerusalém. E aí ela foi, conversou com o pai deixou que ela fosse, e lá ela já imaginava se encontrando com aquele rapaz. Enfim, foi para a casa do tio, ficou por ali um tempo. Em 2 meses Raquel já estava grávida daquele rapaz que foi o motivo da sua ida até Jerusalém. E ela encontrou um problema, porque é uma questão fisiológica, né? A gravidez ia passando os meses, ia aparecendo, e ela tinha que contar para a tia. Só que ela pensava, como que eu vou contar para minha tia, para o meu tio, para o meu pai, que eu estou grávida de um rapaz que eles nem sabem que existe. Então era um problema que ela tinha que enfrentar, e à medida que o tempo ia passando, ela não encontrava segurança nem firmeza naquele moço que era o pai do seu filho, porque ele também começou a questionar se ele era o pai da criança. Enfim, a Raquel comenta ali com a tia fica atordoada diante da situação, já conhecendo o marido. Por outro lado, Raquel, com o moço, ele pedia para que ela se livrasse daquele incômodo que era aquela criança que estava por vir, e aí ela ficou totalmente perdida. Quando o tio ficou sabendo, falou, não, você volta para a casa do seu pai. E voltou para a casa do pai. Quando chegou na casa dos pais, na casa dela, a mãe foi a primeira a ficar sabendo da notícia. Quando a mãe ficou sabendo, ela já pensou, isso não vai dar certo, né? Como diz, não vai prestar. E aí o pai chegando, tomando ciência da notícia, expulsou imediatamente Raquel de casa, e alegando que Raquel não tinha respeitado as honras da casa do pai, as honras da casa do filho, e que por isso ela estava na rua. Enfim, Raquel ficou pensando, para onde que eu vou com essa trouxa nas mãos e com esse filho na barriga? E aí ela acabou voltando para Jerusalém, embora não tivesse ali nenhuma esperança de encontrar o pai da criança, porque ele já disse que não teria compromisso com nada. E assim foi. Ela pensou, bom, eu volto para Jerusalém, passo de casa em casa, peço serviço e entrego para o destino. Isso ela fez durante o dia inteiro. Chegou à tarde, ela não conseguiu nada, porque a gravidez já estava aparente e as donas de casa não queriam o problema, muito menos uma criança ali dentro da casa em poucos meses. Até que ela sentou na praça que tinha ali, e ali ela chorou amargurosamente, lembrando dos passos que tinha dado, da falta de juízo, vamos dizer assim, e da situação em que ela se encontrava. De repente uma mulher toca ali o ombro e pergunta o que estava se passando, ela ali naquele horário. Enfim, a Raquel conta toda a história para ela, e da gravidez, que foi expulsa de casa, que não tinha para onde ir, que já estava anoitecendo. Essa mulher, que era dona de um bordel, viu na beleza de Raquel os recursos monetários vindouros, disse para ela, olha, você vai para a minha casa, você vai ter a sua gravidez tranquila, quando o seu filho nascer, você dá ele para alguém e você me paga o que você me deve e o que eu for gastando com você até lá. Raquel não tinha outra alternativa, acabou aceitando. E quando a criança nascesse, ela ia começar a trabalhar naquele bordel como prostituta. E assim foi. Quando nasceu a criança, por meio de uma amiga, Raquel manda essa criança para a mãe, enfim, a avó cuidando do neto, sabendo que era, mas o pai não sabia. E Raquel começou a ser a estrela daquele lugar. E ali ela conquistou roupas, joias, propriedades, roupas caras, perfumes, tudo que o dinheiro poderia comprar, ela conquistou. E o tempo foi passando e Raquel foi se entristecendo, foi se cansando daquela vida. Algo dizia a ela que ela não tinha nascido para aquele tipo de vida, para ficar vilipendiando a sua conduta, a sua consciência, o seu corpo. E Maria, a melhor amiga de Raquel ali naquele lugar, ficava observando que Raquel estava diferente e perguntou para ela, o que você tem? Você está pálida, está emagrecendo, está triste? E Raquel dizia que não queria mais aquela vida para si,
que ela já havia renunciado ao seu filho, havia renunciado à sua vida, não tinha mais contato com seus familiares e que ela já tinha pago tudo àquela mulher. Ela não tinha mais que ficar ali trabalhando para trazer lucro a uma mulher que ela já havia pago. Então o que aconteceu? Um certo dia, Raquel continuou nessa tristeza e um certo dia Maria, essa amiga, chega e fala: Raquel, há pelas redondezas um certo profeta. E estão dizendo por aí que esse profeta é diferente. Ele não é igual aos outros, que fica com aquelas adivinhações, ele é diferente. E Raquel fala: olha, eu não quero ver ninguém, não quero saber, não quero conhecer, porque eu não gosto desses profetas falando do reino de Deus, do amor ao próximo, desse reino que eu não compreendo e não sei como funciona. Aí Maria insistiu e falou: não, ele é diferente. E amanhã ele vai estar por aqui e nós vamos juntas. Aí naquela noite Raquel não dormiu, de ansiedade, de saber o que será que aquele profeta tinha diferente, o que ele ia falar da vida dela, onde será que ele ia adivinhar onde estava o pai do filho dela, enfim, Quando chegaram na praça de Jerusalém, Raquel ficou surpresa, porque havia uma multidão tão grande esperando aquele homem. E à medida que ela foi olhando quem eram as pessoas que ali estavam, ela olhou e viu somente coxos, estrupiados, dementados, mulheres com crianças no colo, velhos esfarrapados. Então ela viu esse tipo de multidão que ali esperava aquele homem. O tempo foi passando, esse homem não chegava, até que ela foi ficando impaciente e Maria falou para ela: olha, Raquel, você tem um pouco de paciência, porque ele demora, porque por onde ele vai passando, a multidão vai se achegando pelo caminho e ele vai dando atenção a um, a outro, e por isso que ele demora para chegar. E a Raquel se acalmou um pouco e de repente, sem que Maria falasse quem era esse homem esperado, esse profeta, Raquel olhou a figura de Jesus e viu ali a figura mais sublime que seus olhos já viram até então. Nesse momento, ela tentou se aproximar de Jesus, mas a multidão era tão grande ao redor dele que ela se viu impedida de chegar perto para tocá-lo. Mas ela ficou próxima. Então ela ficou ouvindo ali o que Jesus falava para um, falava para o outro, e ela foi se envolvendo naquela vibração que emanava de Jesus, esse Espírito puro, misericordioso que passou aqui pela terra. E de repente ela, encantada, vamos dizer assim, com aquelas palavras, com aquelas sublimidades, ela viu que Jesus a olhou. E o olhar foi tão penetrante e tão silencioso que Raquel nunca mais foi a mesma. Ela ficou com aquela marca, não conseguiu falar com Jesus. Jesus continuou com a multidão e seguindo o caminho. Ela voltou para casa e depois desse dia ela não foi mais a mesma pessoa. Durante 5 dias ela não atendeu mais ninguém. E começou a dizer que ela tinha que refazer sua vida, e ela sonhava que uma luz dizia a ela: é hora de recomeçar, é hora de sair dessa vida que você está e começar uma nova vida, porque você também merece. E aí, no dia da crucificação de Jesus, ela acompanhou aquele cortejo doloroso que Chico Xavier comenta naquela série Manuelina, do cortejo de Jesus. Enfim, ela observando e lembrando de todas essas palavras de Jesus, ela pensou: olha, eu sou uma mulher rica, tenho o que o dinheiro posso comprar, então eu vou comprar uma casa, vou sair daqui, vou comprar uma casa em Jope e lá eu vou ver o que eu vou fazer para ajudar ao próximo. E assim ela fez, Ela não quis mais ficar naquele trabalho, comprou essa casa em Jope. Lá essa casa ficou conhecida como um pouso de amor, e ela ficou conhecida como a mãe da caridade de Jó. Os anos passaram e as pessoas não associavam mais
aquela Raquel que trabalhava no bordel com aquela Raquel, hoje mãe da caridade, ali na pequenino lugarejo de Jó. Então agora a sua casa era uma casa de pouso, onde os sofredores, as crianças abandonadas, os anciãos que não tinham para onde ir, ali se aportavam. Então aqueles que ali chegavam, ela falava de Jesus, né? Porque depois dessa marca que ela teve de Jesus, ela passou também a querer saber mais do que ele falava para a multidão. Então ela falava de Jesus, dessa boa nova, e as pessoas se enchiam de esperança, de confiança nesses ensinamentos ali que se iniciavam. O tempo passou e mais de 45 anos depois, ela já envelhecida, vivenciando o Evangelho na sua casa, né, como mãe da caridade, uma determinada noite bate alguém à porta, ela foi atender, era um homem todo deformado, observava que era lepra que estava acometendo ele. E ele pediu que se ele podia ser atendido ali, porque ele sabia que ele ia morrer logo, que ele não tinha para onde ir, que ele estava fedido, vamos dizer assim, com mau odor, né? Mau cheiro. Enfim, diante daquela casa cheia, que a casa dela era um pouso, mas também era um hospital, ela não tinha mais nenhuma cama, ela pegou, deu esse homem o seu quarto. E ali ela chamou suas assistentes para ajudar naquelas feridas, fazer aquela limpeza que precisava. E era um homem totalmente deformado. E para ele também Raquel falou de Jesus. E ela foi falando da esperança que Jesus ensinava, da confiança, da persistência no bem. E ela começou a falar sobre esse Jesus e ele se emocionou. E também quis conversar com ela e começou a falar da sua vida, que ele nem sempre foi um moço deformado daquele jeito, que ele foi, que ele sabia que ele ia morrer, mas que ele foi filho de um rico comerciante ali na região de Jerusalém, e quando jovem, bonito, ele teve tudo o que ele podia, mas que ele amou somente uma vez. E ali, ele, ao invés de assumir aquele amor, ele preferiu continuar com a vida fácil, com a vida dependente do pai, e assim ele foi vivendo até ser acometido ali por aquela lepra. Contou que para ela, né, para a mãe da caridade, que ele encontrou na cidade de Betânia a única mulher que marcou o seu coração. Então, à medida que o homem ia falando, Raquel ia se perguntando, né, ela ia ficando pálida, ia se perguntando, o que Deus está querendo me dizer com esse homem aqui? E ela pensando assim, o homem continuando falando, né? E ela ainda não é possível que esse homem seja o pai do meu filho. E ela foi dizendo, e ele disse a ela, confirmando, é como se ela pensasse e ele respondesse, né? Uma coisa assim. E aí ele diz que essa mulher esperou um filho dele, mas que ele, sem dúvida, foi a causa dela ter ido para a prostituição. Por falta de coragem de mudar aquele quadro, ele foi embora para bem longe, mas que, por coincidência do destino, a mulher da sua vida tinha o mesmo nome que o seu, ainda ele diz para a mãe da caridade, era Raquel. Então ele foi falando de detalhes vividos entre os dois, que Raquel começou a pensar, meu Deus, mas o que o Senhor quer falar a mim a essa hora, essa altura da minha vida, né? E ele termina a história da sua vida perguntando para a mãe da caridade, será que a minha Raquel, onde ela se encontra, ela já me perdoou? E aí a Raquel, que era a Raquel dele, mas que ele não sabia, responde para ele, ela já te perdoou, fique em paz. E naquela mesma noite ele desencarna. O impacto para Raquel foi tão grande que ela em 2 meses foi adoecendo. Em 6 meses ela já estava prostrada na cama. E à sua volta, as crianças, todos aqueles que habitavam ali na sua casa, já estavam se despedindo porque sentiam que ela ia partir, que ela já ia morrer. E uma das crianças, né, naquela ingenuidade, chega a ela e diz, olha mãe, não se vá, porque se você se for, nós vamos ficar sozinhos. E aí ela responde, né, que Jesus não nos deixa sozinhos, Ele não nos desampara nunca. E minutos depois dessa despedida, ela acaba desencarnando.
na pátria espiritual, ela foi recebida por uma pleiade de espíritos, né, que receberam ali aquele lírio que brotava do amor. Então aqui fica essa pequena história de uma profundidade muito grande para nós fazermos as nossas reflexões. Porque todos nós somos assim. Quando nós estamos em ruína moral, somos a casa em queda, né? Somos aquela árvore má que dá maus frutos e que são lançados ao fogo da discórdia, do desequilíbrio, do amor e várias outras mazelas. Mas quando nós nos arrependemos e buscamos aí refazer a nossa própria vida, nós somos assim como uma flor que se inicia numa árvore que quer dar bons frutos. Então nós somos essa árvore que visa a dar bons frutos porque já se modificou em alguma circunstância. Então, diante das aflições da vida, muitas vezes nós somos falsos profetas, porque desprezamos a prática da fé religiosa, os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, que tanto consolo trazem aí ao nosso coração. E assim agimos como essa árvore que dá esses maus frutos, porque não tem a boa vontade, dita por Simão Pedro no início do nosso Evangelho, como resposta ali a Sara, filha de Benjamim. Então nós sabemos que falar de Jesus é gostoso de ouvir, é gostoso de falar, mas praticar é difícil demais, não é? Mas todo empreendimento, ele apresenta momentos difíceis. E a conquista da paz em nossos corações não é diferente, né? Também é assim. É uma luta íntima, é uma guerra moral. Uma hora você quer mandar a pessoa para o inferno, outra hora você quer encher de abraços. Então nós vivemos nessa guerra, nessa luta, mas nessa vontade de ser melhor, né? Então é um trabalho silencioso, é um trabalho íntimo, que nós temos que ter a predisposição dessa boa vontade que Simão Pedro respondeu para Sara. Então, que isso exige muita persistência nessa, como diz Divaldo, na pedagogia do bem, na autoeducação, né, na transformação desse homem velho nesse homem novo, evangelizado, educado aqui no sentido espiritual. Então, o bem-estar com Jesus exige esse esforço no bem. Essa tentativa, você que tem uma queda, você levanta, amanhã você já demora mais um pouco para ter, depois você passa mais um dia sem ter recaída. É um longo tratamento que nós vamos investindo em nosso próprio benefício, né? E antes de tudo, nós não temos que ter as aparências da pureza, dos bons atos, da boa educação, olha o que os outros vão pensar, né? Mas nós temos que nos preocupar com o que nós estamos pensando, que fruto que nós estamos produzindo lá dentro, na semente mesmo, dentro do nosso coração. Então, para nós encerrarmos, que daqui 2 horas não termina, né? Erasto foi discípulo de São Paulo e em 1863, mais ou menos, falou a Allan Kardec, como se vê no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Santo Agostinho, séculos depois da vinda de Jesus, foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita e que ele se manifestava em todos os lugares. Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros, nos deixou aí um legado de amor, de esclarecimento da vida espiritual. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas irmãs anônimas abnegadas no bem ao próximo. Por exemplo, antes da vinda de Jesus, nós vamos encontrar João Batista, chamado evangelista, anunciando a chegada do Messias, né? O profeta que anunciava o enviado do reino dos céus. Então esses e tantos outros foram os verdadeiros profetas que foram ali enviados de Deus e tiveram também a sua missão relevante de instruir os homens e de divulgar, em muitos casos, a vida espiritual. E assim somos todos nós. Nós não somos na proporção de Chico Xavier, por exemplo, né, de Madre Teresa de Calcutá, mas nós temos
Nós somos enviados de Deus e nós temos o nosso compromisso com a nossa vida, com a nossa família, com a casa espírita que se frequenta, com o trabalho profissional, com a comunidade, ou seja, um compromisso moral com você e, obviamente, com Jesus. Então, que possamos ser reconhecidos por esse esforço que nós vamos fazendo por tentar produzir aí bons frutos. Recentemente, de umas semanas para cá, quem vem acompanhando os noticiários tem observado o desfecho, o final atribulado na vida de Nelson Mandela. Quem acompanha a história em uns períodos, diz que antes de morrer, que ele tem 94 anos, desde a prisão vem sofrendo uma luta com a tuberculose, e aí apresenta quadros nesse sentido de saúde, e os seus familiares só fazem por discutir a herança, que são bilhões, e o funeral. Por quê? Onde ele será enterrado será ponto turístico. Está na justiça, o Poder Judiciário da África do Sul está discutindo sobre isso. Então, olha, um homem que nasceu em 1918, nos deu lição de paz, de tolerância, ficou preso por mais de 27 anos. Uma das prisões pelas quais ele passou foi, num período antigo, um campo de leproso. Na Segunda Guerra Mundial, foi uma fortaleza da defesa ali no período da guerra. Então, ele veio com seu compromisso de ajudar ali a derrubar aquele regime racista da apartheid na África do Sul. Então, em 93, se reconheceu o seu valor, porque ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, ele foi eleito o primeiro presidente democraticamente na África do Sul. E em uma das suas entrevistas, eu acho tão interessante a vida dele, porque ele não se professava nenhum religioso, e em uma das suas entrevistas, ele foi perguntado o que mais ele aprendeu na prisão. E uma das respostas, ele disse que ele, com o tempo ele foi aprendendo a dedicar os primeiros minutos do dia à meditação, à contemplação do universo, da existência de algo superior, e que ele chegou à conclusão que o aprendizado foi que os problemas são sempre temporários e quase sempre são seguidos por momentos mais felizes. Então, assim, é uma lição atual de um homem que está aí, sem rótulo religioso, mas que serve que, diante da dificuldade que nós temos de agir no bem, que possamos recorrer a Jesus força, mas não força naquele sentido que a gente de vez em quando vê no Facebook, se me der força, eu mato. Não é desse sentido, É aquela força moral, de resistência, que vem dentro do coração, porque Jesus, Ele nos socorre, Ele nos fortalece, Ele nos ampara, Ele nos manda os seus amigos espirituais, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos vindo à casa espírita, gostamos da doutrina espírita, mas o que eu estou fazendo com essa doutrina tão abençoada dentro do meu lar? Vem a dica, Evangelho no Lar. Quem não sabe como proceder, nos procure os coordenadores da casa para aprender a fazer esse Evangelho de encontro com Jesus dentro do seu lar, para que diante das dificuldades e da assistência que o nosso lar vai recebendo, nós possamos lembrar de Jesus, desse ser misericordioso, na sua justiça, tanto quanto o nosso Pai, que é Deus, e rogar a Ele a prece que nos foi ensinada, Dá-nos, Jesus, a Tua bênção, que nos consola e levanta, que a Tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-Te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no tempo do nosso coração. Obrigado pela paciência.